Olá, educadoras e educadores. Bom, meu nome é Roberto Veras, eu sou diretor de sustentabilidade da Combio, sou conselheiro do Sistema B Brasil e também sou autor e escritor do livro Torre Global. Bom, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre sustentabilidade. O que é o termo sustentabilidade que muito tem se falado recentemente? Bom, basicamente sustentabilidade é um termo que surgiu na década de 70 nas conferências das Nações Unidas e previa a seguinte lógica, uma dinâmica de uso de recursos naturais em um período de um ano, por exemplo, que não comprometesse o uso desses mesmos recursos por gerações futuras. Então, se o planeta Terra tem capacidade de produzir X litros de água, a humanidade deveria conseguir sobreviver e se evoluir, se desenvolver com esse mesmo, ou no máximo essa quantidade de água. E isso valeria para tudo, valeria para recursos minerais, recursos terras, recursos de origem animal e etc. Então todos os recursos utilizados pela humanidade não podem impactar os usos das gerações futuras. Portanto, a gente estaria falando de algo parecido muito com um orçamento ambiental, né? Então, tudo que se produz durante um ano, a gente deveria se limitar a esse volume de recursos naturais. Bom, a gente tem olhado agora também muito a questão da sustentabilidade em empresas, né, em instituições, e aí traz muito o conceito que foi cunhado em 94 pelo John Elkington, que é os 3 P's. Né? Então ele fala da sustentabilidade através do People, Planet and Profit, que seria pessoas, planeta e prosperidade. Né? Então a gente deveria ter a sustentabilidade pautada nesses 3 elementos, né? De forma que a gente consiga então ter uma economia, ter uma civilização, ter uma sociedade que consiga respeitar esses limites para, novamente, não comprometer os usos desses recursos para as gerações futuras. O termo sustentabilidade, ele está muito vinculado a outro assunto que muito tem se falado, que é as mudanças climáticas. O que são as mudanças climáticas, ou o que é a mudança climática? Bom, basicamente, na década de 70, 80, a gente começou a perceber que o planeta começava a apresentar um comportamento um pouco diferente das décadas anteriores, e os cientistas do mundo inteiro começaram a tentar entender se a ação humana nas décadas anteriores, né, principalmente pós-revolução industrial, estaria ou não desequilibrando o planeta. Né? Então essa pergunta foi feita. E aí a resposta que hoje a gente tem, e mais recentemente aí em 2022 a gente tem, podemos dizer assim, com provas muito concretas, né? Foram mais de 14 mil artigos científicos analisados por centenas de cientistas do mundo inteiro, que sim, a partir da Revolução Industrial em 1850, que marca também o momento em que a humanidade passa a utilizar combustível fóssil para se desenvolver, para evoluir, para aumentar o seu progresso, a gente começa a adicionar monóxido de carbono e dióxido de carbono na atmosfera. Né? Então, a emissão de gases carbônicos na atmosfera a partir de 1850 começa a criar um desequilíbrio e que a gente não entendia muito bem qual era esse desequilíbrio, mas agora, né, passados aí 170 anos, parece que ele fica muito claro e muito evidente. Então, basicamente, o uso de combustíveis fósseis nos últimos 170 anos aumentou a temperatura do planeta em algo muito próximo aí a 1,30 graus. Né? Então, hoje a gente tem uma temperatura média do planeta 1,30 graus maior do que o que a gente tinha em 1850. E aí isso já acende um alerta gigante, né, para a humanidade, porque se com 1,30 a gente já começa a ter esses reflexos, o que dirá 1,50, 2, 2,50? Então, os cientistas aí já há um bom tempo começam a
a entender o que acontece com o planeta se a gente aumentar 2 graus, né? E aí a gente começa a perceber que esse aumento ele traz efeitos devastadores, né? Então a gente está falando aí de aumento da temperatura da água, derretimento das calotas polares, aumento dos eventos climáticos adversos. Eu acho que todo mundo pôde ver recentemente, né, não só no Brasil como no mundo inteiro, a gente está tendo um aumento muito grande de secas, chuvas, tempestades. Então, aquilo que inicialmente parecia inofensivo, né, que é queimar petróleo, queimar carvão, queimar gás natural, a gente não conseguia medir o reflexo disso, e hoje, 170 anos depois, a gente tem um cenário muito claro. Então, esse é o momento em que a gente está hoje, né? Um cenário de mudanças climáticas, ou seja, a gente já conseguiu impactar o clima, né? Isso é um fato, e a gente está numa crescente. Então, acho que toda a discussão agora é como a gente freia essa crescente que a gente está apontando. Então, todas as reuniões da ONU, né, que a gente tem, principalmente a COP, que é um evento anual, a gente discute como a gente frear, né, as mudanças climáticas. E aí, várias coisas podem ser feitas, mas a principal é reduzir combustível fóssil, né? Então, reduzir petróleo, diesel, gasolina, gás natural, carvão, né? O Brasil ele é privilegiado, a gente tem uma matriz energética muito limpa, mas quando a gente vai falar de China, vai falar de Índia, a gente tem uma dependência muito grande de combustíveis fósseis. Então, o problema ele tem que ser resolvido de forma global, porque não adianta só o Brasil fazer a sua parte, ou só a Malásia, ou só a Austrália fazerem suas partes, se as demais não fizerem, os demais países não fizerem, porque a gente está falando de uma atmosfera única, né? Então, apesar da gente dividir o território em nações, né, mas o ar do planeta é um só. Então, é uma agenda que precisa ser discutida de forma global, envolvendo todas as nações. E aí, falando um pouco mais dos reflexos, né, a gente tem outro que é muito comentado, que é o aumento do nível do mar. Então, se o nível do mar aumentar 10 metros, que pode não parecer muito, mas vai ser o suficiente para eliminar algumas ilhas do planeta. Alguns países que são ilhas seriam eliminados, né? Muitas cidades costeiras seriam completamente inundadas. E então, todo esse esforço que a gente tem global, que tem sido coordenado pela ONU, ele tem o objetivo da gente não ultrapassar 1,5 grau até 2100, né? Então a gente não pode ultrapassar esse aumento de 1,5 grau que hoje está já em 1,30, né? Então como que a gente faz isso nos próximos 75 anos aproximadamente, né? Então a gente tem toda essa questão de reduzir fósseis, aumentar o uso de energias renováveis, reduzir o máximo possível do consumo de proteína animal, porque a produção da proteína animal ela consome muito recurso natural, ela não é sustentável, reduzir ao máximo e, se possível, zerar desmatamento. Então todos esses esforços terão que ser feitos de forma coordenadas por todos os países para que a gente freie esse aumento de temperatura e chegue em 2100 sem ultrapassar 1,5 grau de aumento de temperatura. E aí, né, acreditando na ciência, se a gente conseguir esse objetivo, pode-se dizer que a gente consegue virar para o próximo século tendo um planeta habitável, né? Porque eu acho que esse que é o grande lema da sustentabilidade, né? Como a gente estava falando no começo, utilizar os recursos naturais sem comprometer as gerações futuras. E da forma que a gente fez nos últimos 170 anos, a gente já está comprometendo, né? Então a gente tem que mudar drasticamente a nossa forma de consumo para que a gente consiga ter essa mudança e chegar em 2100 sem extrapolar esse limite de aumento de temperatura. Talvez você esteja perguntando por que a Quintal Pedagógico escolheu o tema da sustentabilidade para o mês de dezembro. E aí,
A resposta é bem simples, porque, na minha opinião, e eu trabalho com isso já há 15 anos, a forma talvez mais efetiva da gente promover essa mudança, que é muito difícil, mais efetiva até do que o consumo de proteína animal ou o consumo de combustível fóssil, é a educação ambiental nas escolas. Essa é uma matéria super importante e a gente vê, é muito raro a gente encontrar escolas que tenham isso na sua grade, que tragam isso, né, para o dia a dia das crianças. E é de suma importância a gente já enraizar esse pensamento nas crianças, porque não é só ensinar de forma didática sobre reciclagem ou sobre desmatamento, mas é a gente ter elementos de educação ambiental na escola e o professor fazer essa mediação junto à criança. Então ter uma central de compostagem, ter um momento de coleta seletiva, ter uma horta, né? Ter um momento de interação com animais, com a natureza, né? Então o professor mediando essa relação das crianças com esses elementos, você já tem uma mudança com certeza muito importante na forma da criança pensar. E aí, obviamente, quando ela tiver 7, 8, 9, 10 anos, você pode trazer um pouco mais de teoria, né, em relação a isso, e aí ela vai estar muito mais preparada para entender, porque ela já tem uma mente aberta e já com elementos assim básicos, já enraizados na sua forma de pensar. Então, educadoras e educadores, bato aqui na tecla da sustentabilidade também e principalmente na forma de educar. Eu acho que essa é a arma mais poderosa que a gente tem para combater o aquecimento global e é uma semente que a gente precisa plantar agora, né? A gente precisa plantar agora porque essas crianças que hoje vão estar aprendendo sobre isso e já tendo a sua forma de pensar moldada pela sustentabilidade, daqui 20 anos, 25 anos, 30 anos serão, né, diretores de empresa, ocuparão cargos públicos e serão pessoas com uma forma de pensar que hoje é muito raro a gente ver, né, tanto no meio privado como no meio público. Então, eu deixo aqui essa minha última mensagem, né, da educação ambiental como talvez a principal arma que a gente tem para combater o aquecimento global e as mudanças climáticas.